Bom dia, acessando receber. Sexto dia da nossa jornada. Hoje temos convidada. Deixa eu ver essa luz aqui. Bom dia, Camila, bem-vinda. Tudo bem com você? Mandar uma mensagem para a deusa Kati, dizer que eu já estou ao vivo, que já estamos aqui. E também nos grupos. Quem mais chega hoje para conversar com a gente? Oi, Kati, bem-vinda! Já vou chamar a Kati aqui. Faz um tempinho que eu não faço isso, então deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Manda uma mensagem para mim, Kati, por favor. Isso, obrigada. Acho que vai. Então, para quem puder enviar aviãozinho, dar coraçãozinho, tudo que for contribuição para dar e receber, tanto nosso quanto de vocês. Kátia, acho que tá dando eco. Tá dando Não eco? sei se é. Sim, não sei se é porque você tá sem fone, não sei. Peraí. Bem-vindo, Mangarossal. Não sei se é assim que fala, mas bem-vindo. Então eu vou aqui mandar também esse aviãozinho para as pessoas. Para ver quem mais chega com a gente ao vivo. Para ter essa conversa hoje sobre receber, realmente se abrir para receber dos corpos de todas as pessoas e perceber se nós estamos nessa facilidade, se estamos realmente escolhendo essa facilidade de se abrir para isso. Essa live surgiu ontem, tá? Como eu tenho falado para vocês, eu tô seguindo a energia assim desse fluxo desde o primeiro dia da jornada, desde antes, né? Da segunda-feira, a jornada começou na terça, no primeiro dia dessa onda encantada do espelho. Então, tá sendo bem interessante tudo que tá chegando aqui e essa conexão com a Kate também. Foi incrível, ontem nos encontramos, conversamos e daí surgiu no meio da nossa conversa esse encontro com esse assunto. Eu não sei se caiu a minha internet ou se caiu a internet da Kate, mas eu não tô vendo ela. Tá carregando aqui. Se alguém puder me dar um feedback. Tô achando que meu rosto tá muito esbranquiçado, gente. Que isso? Como pode melhorar? Deixa eu ver se é a luz. Ah, é a luz. A gente pergunta e chega. Eu vou esperar um pouquinho a Kate chegar. Acho que ela caiu mesmo. Então, enquanto isso, eu vou aqui no grupo do Telegram avisar que estamos ao vivo, que eu só avisei no WhatsApp. Fluir água, fluir água. Envia uma solicitação, tá? Tô voltando a me acostumar com essa coisa de live no Instagram. Fazendo todo dia também não tem como não acostumar. Aí foi. Tá me ouvindo? Oi,
Tô te ouvindo bem. Melhorou o som? Melhorou. Obrigada. Ah, de nada, bom dia. Bom dia. Dormiu bem, Kátia? Dormi Disposta a receber bem. mais hoje? Sempre, né? Sempre disposta, sempre aberta para o receber. Inclusive, esse encontro é uma resposta, né? Sobre o quanto estamos aí dispostas e disponíveis a receber de tudo e de todas. Vamos falar sobre isso? Eu acho que nós somos testemunhas do quanto se abrir para receber. Chega Sim, realmente, tanto que eu estou recebendo essa semana, as pessoas estão chegando para mim, me falando, você é uma dessas pessoas que chegou até mim através da minha escolha do receber. Então, acho que a gente pode falar se aqui sim. essa vivacidade do se abrir para receber. Você quer começar falando? Fica à vontade. Fala um pouquinho de você, fala quem você é, se apresenta e fica à vontade. Bom, me chamo Catherine, estou facilitadora de barras de axis, entre outras técnicas, né, terapêuticas, e eu falo que eu sou uma buscadora de mim. Eu estou num processo muito intenso de autodescoberta, e conforme eu vou descobrindo, eu tenho a possibilidade de facilitar os caminhos de outras pessoas, né? Eu vejo muito o trabalho terapêutico nesse lugar. Somos curadores de nós, e aí a gente descobre caminhos, atalhos, possibilidades dessa cura, e a gente oferece isso para o outro. A gente oferece alguns mapas. Olha, esse daqui funcionou, vamos tentar? Então, Access Consciousness, que é a empresa que traz as barras de Access, que foi inclusive a primeira técnica que eu me aperfeiçoei, que eu atendi, foi a partir dessa técnica que eu passei a atender pessoas. Ela abre muito, ela traz muito, muitas informações sobre o que é esse receber. Inclusive, eu costumo falar para os meus interagentes que para você acessar alguma coisa dessa ferramenta, você precisa se abrir por receber. Então, toda vez que a pessoa deita na maca, eu falo assim, só se permita receber. É sobre isso, né? E quando eu digo que esse encontro, ele se dá, o nosso encontro, né? Ele se dá muito a partir disso, é porque eu e Susan nunca havíamos interagido. A gente está no mesmo grupo, no mesmo coletivo, mas a gente nunca interagiu diretamente. E quando ela começou essa jornada de 21 dias, eu comecei nossa, deixa eu entender isso aqui. E aí eu escutei o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro. E aí no quarto dia, antes do quarto dia, você me mandou uma mensagem perguntando, olha, você é facilitadora? E aí, enfim, trouxe uma possibilidade de facilitar barras no Rio de Janeiro, né? Eu sou de São Paulo. E aí eu falei, nossa, que mágico, porque eu estava hoje comentando com meu companheiro sobre abrir, né, essas possibilidades de cursos para lugares e fomentar bastante isso agora nesse final de ano. E aí você chegou com esse convite. E então isso está aberto a receber e com certeza você receber contribuição de todos e ser contribuição para todos. Porque como você também está nessa mesma frequência, enfim, foi um like que eu dei ali no seu post, você entrou no meu perfil e você já estava procurando uma pessoa com essa disponibilidade e a gente se conectou. Então isso é muito mágico e ao mesmo tempo é muito real, porque o tempo inteiro a gente está atraindo coisas e situações. A todo momento a gente está recebendo situações, pessoas e etc. Aí o que acontece nesse caminho é o refinamento de tudo isso, né? Hoje eu sei que eu sou essa co-criadora de realidades, você também sabe, e aí a gente começa a colocar complementos daquilo que a gente realmente deseja e não mais daquilo que a gente não deseja, né? Então, eu estava ali sentindo, falei, gostaria, como seria? E imaginando. Engraçado que eu imaginei na Bahia, que é um lugar que eu amo de paixão. E o Rio de Janeiro é um lugar que eu tenho uma história de amor, né? Eu amo essa cidade. E aí, Bahia e tal, você me convida para o Rio. Então, isso é um dos casos, assim, sobre pequenos, viu? Sobre como é estar aberta a receber de tudo e de todos a todo momento.
É muito interessante tudo isso que você falou, né? Porque aí é muito lindo perceber que nós somos co-criadores, né? Eu co-crio na minha realidade, a Kat cria na realidade dela, e nós co-criamos juntas uma outra realidade. Na verdade, é uma confluência, né? Então, nossa. Ai, gente, minha bateria tá acabando, mas eu vou colocar aqui. Eu vou terminar essa fala e colocar o carregador. Bem-vinda, Nil. O Nil tá aqui quase todos os dias. Acho que só o primeiro dia que a Nil não tava, se eu não me engano. Bem-vinda, Deusa. Então é assim. Eu estou host de Barras tem um tempinho já. Acho que mais de um ano ou 2 anos, não lembro agora. Então é assim. A facilitadora que ia criar comigo para os próximos meses, assim, que já está criando comigo há um tempinho, que é a Iê, ela não vai poder vir nos próximos meses. Então, eu comentei, e eu já estava me abrindo também desse lugar, assim, o que você quer para que eu consiga ser, para que eu seja host e contribua e crie com outros facilitadores de barras, né? Então, também essa pergunta é perguntando o que você requer para que eu acesse co-criadores e facilitadores de barras do Rio, o que você requer para que eu escolha mais pessoas que estão dispostas a vir para o Rio, o que você requer para que eu encontre também uma facilitadora preta. Por que eu falo isso desse lugar? Isso tem tudo a ver com a nossa live de hoje, tá bom? Então, eu já vou introduzir aqui essa conversa, porque eu sinto de trocar mais com corpos próximos aos meus, né? E aí, também entrando nessa fala e abrindo espaço de consciência, porque, ok, hoje eu tenho a consciência de que eu sou tudo, eu sou todo. E eu percebo que eu estou sempre aberta para receber das pessoas, mas será realmente que eu estava aberta para trocar e criar com corpos pretos? O quanto que eu realmente estava aberta? Eu tenho trocado muito, tenho muitos amigos pretos, mas do meio holístico, do meio integrativo, do meio da mágica, do meio da saúde, enfim, percebo muito esse lugar dos corpos brancos se aproximando de mim. E, ok, eu amo, eu recebo, eu agradeço, estou sempre disposta, pode chegar. Mas eu também escolho receber mais essas trocas desde a minha força ancestral aqui nessa existência, aqui do que está representado na minha pele. Então, me abri para receber desse lugar. E quando real eu vi o like da Kátia, eu fui lá, olhei, quem é essa deusa aqui? E vi ali barras, facilitação de barras, uau. Fui lá fazer meu rezo, depois disso fui lá fazer minhas perguntas para o meu corpo e tal, né? Perceber a energia se expande ou não. E aí era pra gente criar junto, estamos aqui hoje. E vamos ter esse papo com vocês. Eu vou colocar o meu celular para carregar, tá, gente? Sim. Então, Kati, eu achei incrível isso, sabe? Essa nossa conversa de ontem, que eu tava falando aqui antes de você entrar. O quanto que, quando a gente tá dentro da energia, percebendo a energia, a gente cria mais. E essa live não existiria hoje se nós não estivéssemos nos permitindo nos encontrar ontem para trocar. Ontem, sim. E quanto de contribuição que hoje eu tenho certeza que seremos para várias pessoas se abrirem para acessar e limpar realmente padrões que estão aí enraizados em vários níveis da existência. Eu sei porque eu vivi isso e eu bloqueei muitas coisas, muito do meu receber por conta dessas crenças, esses padrões que eu comprei da minha família, das minhas amigas, de professores, da religião, da história. Tá ouvindo? Então, eu ouvi um som. Ah, sim. Então, é isso que você requer para que a gente se permita realmente experienciar algo mais além dos corpos que a gente comprou como verdade, né? Então eu vou agora colocar para carregar, vou baixar aqui. Pronto, carregando, agora não vai cair, tá tudo certo. E é interessante você trazer isso, porque eu estava na contramão de tudo isso, né? As minhas trocas sempre muito, em alguns lugares, muito afrocentradas
E eu, enquanto mulher preta, sempre me colocando dentro de... Olha, eu sou um ser racializado, né? Então, sempre me colocando nesse lugar, mas muito mais por uma autoafirmação e por uma noção, assim, de... Anteriormente, eu não entendia isso, mas era sempre querendo criar uma distância segura. Então, quando a gente vai pensar em memória ancestral, é como se eu sempre estivesse vendo o outro ser que é diferente de mim, o outro corpo, o corpo não racializado, como um perigo iminente. Então, a forma de eu criar essa distância era sempre me posicionando enquanto mulher preta. Isso é uma tática super válida e para muitas de nós, pessoas com corpos pretos, é necessário para até uma sobrevivência, né? Dentro dessa realidade que muitas vezes é super cruel com muitas de nós. E aí, só que quando a gente começa a expandir a nossa consciência e começa a perceber que todos os corpos podem e são contribuição, que todas as pessoas podem e são uma contribuição, até mesmo as pessoas que nos desafiam. O que essas pessoas que estão nos desafiando têm para contribuir conosco, né? A gente aprende demais. Então, quando a gente entende e percebe isso, a gente para de criar esse distanciamento, essa exclusão. E aí, trazendo Axis de novo, acho que, se eu não me engano, o 10º mandamento de Axis é a não exclusão. Ela fala exatamente sobre não excluir. Porque quando a gente exclui o outro ser, a gente está excluindo possibilidades. A gente está excluindo oportunidades. Então, às vezes, o rezo que a gente faz focada, pedindo por algo, solicitando, demandando do universo mágicas, milagres e etc. A gente pede, aí o universo vai e nos traz. Só que aí a gente padronizou, a gente definiu que a gente só pode receber se for de uma outra mulher, e se essa mulher for uma mulher preta, uma mulher branca, enfim, a gente definiu, a gente criou definições. E logo a gente cria separação, exclusão, e a gente não recebe. E aí me veio, antes de começar essa live, eu não sei ao certo, eu vou falar aqui com as minhas palavras, mas uma pessoa está lá no meio do oceano afogando. E essa pessoa começa a pedir para Deus ajuda. Deus, me ajuda, Deus, me ajuda. Aí Deus vai lá e manda um bote. Aí ele fala, não, eu não vou, porque Deus vai vir me ajudar. É Ele que vai vir aqui. Aí Deus vai lá e manda um barquinho. Aí ele fala, não, eu não vou nesse barquinho, porque eu tô esperando Deus. É Deus que vai vir me ajudar. Aí Deus vai e manda um helicóptero. E o cara não vai, porque ele tá esperando que o Deus que dentro do mapa mental dele venha e desça. Aí ele afoga e morre. Quando ele chega no céu, ele fala, Deus, por que você não me ajudou? Eu rezei tanto, eu pedi tanto e você não me ajudou. Aí Deus fala, cara, eu mandei um bote, eu mandei um barco, eu mandei um helicóptero e você não... Tipo, essa é a realidade. Isso é sobre receber. Sem definição, sem julgamento, sem exclusão, sem um ponto de vista fixo sobre como. Então, receber, ele não está conectado com como. E aí, quando a gente fala sobre cocriar a realidade, quando a gente fala sobre solicitar e demandar do universo, os nossos desejos, não inclui o como. Você só faz o pedido, pedes e receberá. A forma como isso vai chegar não é da sua conta. Se abra. Se abra para tudo, para todos e para todas as possibilidades. Então, trazer isso sobre receber de corpos e independente de quais corpos vai chegar o seu presente, a sua mágica, o seu milagre, aquilo que você está pedindo, essa é a magia, né? Então a gente se abrir mesmo para isso, para essa abundância do ser,
né? A abundância do ser e a abundância de ser. Então, eu já estava, como eu disse, eu estava na contramão disso, limitando, excluindo e acreditando que eu só poderia receber isso inconscientemente. Depois eu percebi que eu estava no meu subconsciente, porque é isso, são memórias ancestral, histórica, né? E aí, quando a gente começa a ir resgatar, puxa, por que eu faço tanto, eu me movimento tanto, e eu não estou recebendo? Então, aonde, né, que tá esse bloqueio desse recebimento? E quando a gente vai fazer esse processo de investigação, percebe-se que tá lá, a nível histórico, alguns não. Hoje está bem mais fluido. Posso trazer uma história de recente que eu voltei para o mercado tradicional e maravilhoso, porque eu entrei criando realidades, entrei numa empresa de desenvolvimento humano, de treinamentos, e eu brinco muito, toda vez que eu estou num treinamento, eu falo, nossa, eu tenho o melhor trabalho do mundo, porque eu recebo, eu ganho para aprender. Porque eu tô no meu terceiro mês nessa empresa e eu tô sendo alimentada, fomentada de muitas maneiras. Eu tô aprendendo muito, primeiro, para poder passar isso para o outro. Isso é muito incrível. Então, é o emprego dos meus sonhos. E é um lugar, obviamente, assim como todos os outros lugares que a gente transita, que é embranquecido. Não é um lugar, eu sou minoria dentro desses espaços. E aí a gente começa a compreender que sim, isso acontece, e aí por conta de toda a história, né? Então, ok, ocupa esse espaço. Estou nesse espaço, inserida nesse espaço. E aí eu resolvo entrar nesse espaço com a maior das aberturas assim possíveis, disposta a receber de todas as pessoas, de todos os corpos. Eu tenho uma comunicação muito fluida com os sócios diretores dessa empresa, com o CEO da empresa, é super disponível. Eu já cheguei a dar um feedback na CEO, que é uma mulher branca. Sabe, é muito incrível estar vivendo essa realidade, estar recebendo essas pessoas da forma que elas são, com o mapa mental que elas têm, com todas as crenças dela, com o que é verdadeiro para eles, porque a partir do momento que eu recebo essas pessoas como elas são, exatamente como elas são, sem julgamento, sem definição, elas me recebem. Então eu percebo esse movimento muito lindo essa dança, né? Porque eu recebo, assim, eu permito que eles sejam. Consequentemente, eles permitem que eu seja. E uma das coisas que eles mais falam nessa empresa é o quanto você é espontânea. Catherine, você é muito espontânea. E eu recebo isso. Catherine, você está sendo você. Porque espontaneidade é sobre ser, né? Sobre ser quem a gente é. E eu percebo eles muito à vontade perto de mim. Muita vontade, inclusive, para errar. E eu também muito à vontade, inclusive, para errar perto deles. Então, é um lugar de muita segurança, de muita confiança e de muita troca. E a gente está construindo isso juntos. E eu falo que eu cocriei essa realidade. Eu cocriei esse trabalho, eu cocriei essas... E aí, enfim, estou nesse espaço sendo e permitindo que o outro seja. E, obviamente, eu estou recebendo demais dessas pessoas, desse trabalho, enfim. E isso também é sobre receber, né? Então, acho que essa empresa ela trouxe para mim essa consciência de estar aberta a 100%, sem julgamento, sem ponto de vista e sem definição. E quando quando você se abre para isso, você só ganha. Então, é não olhar para a cor, né? Você só ganha. São só presentes que vêm a partir disso. Kati, vamos trazer uma mais contribuição do que já estamos sendo aqui, que eu tenho certeza que só de estarmos aqui em corpos Sim. presentes, nós já estamos sendo contribuição para muitas pessoas, só por estarmos nos permitindo ser. Então, o que mais é possível, né? Eu tenho feito um movimento aqui, diário, da gente se perguntar, como posso receber mais? Trazer essa lembrança dessa pergunta, que é a primeira pergunta aqui dessa jornada, que se requer para que eu receba mais. Então, é uma escolha e a gente faz a pergunta para abrir espaço. Você, como facilitadora, sabe mais do que eu. Instituto Priscila Fraga. Bem-vindos todos que chegaram aqui. Cacau, G, Marçal, enfim, Madeleine e todas as pessoas que eu não vi. Sejam bem-vindos. Então,
Tenho feito também o mantra de Axis. Então, se você quiser trazer, fica à vontade hoje, você trazer aí da tua voz, do teu laríngeo, senão eu posso fazer. O que você sente aí da gente trazer Tudo Vem a Mim com facilidade, alegria e glória, trazer essa contribuição? Vamos lá. Ai, vou pedir para todos que estiverem presentes, então, se puder, se possível, colocar os pés no chão, sentir esse aterramento, né? E essa conexão com o corpo. Falar sobre receber é falar sobre corpo, é falar sobre sexo, inclusive. É só uma introdução para a gente entender que nessa realidade o receber ele está totalmente conectado com o sexo. Então, o sexo e o não sexo. Então, quando eu me abro para. Enfim, não é para a gente sair fazendo sexo com todas as pessoas, tá, gente? Longe disso. Mas é quando a gente se abre para essa energia, que é a energia da sexualidade, que é a energia da troca, que é a energia dessa comunhão, aí a gente está verdadeiramente aberto a receber de tudo e de todos. Então, e receber de nós, dos nossos corpos. Então, esse momento de aterramento, de colocar, de se conectar com o todo, com o seu próprio corpo. E aí a gente puxa uma respiração, sente, né, esse corpo que é completamente funcional e perfeito. E aí, o mantra incrível de Axis, né? Que é esse, de tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. E tem uma parte que eu amo, que é tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria, glória, mágicas, milagres e infinitas possibilidades. Eu ouvi isso de uma facilitadora e eu falei, uau! É sobre magia. Então, gratidão. Gratidão. E sinto, assim, que dessa sua fala sobre essa sua trajetória já trouxe tantos, assim, ganchos também de trazer esses processos, alguns processos verbais, né, de perceber quais são os lugares onde eu não estou me permitindo acessar uma carreira grandiosa, a carreira dos meus sonhos, o receber financeiro a partir do que me traz prazer na minha vida. Então, é assim, que energia, espaço e consciência, meu corpo podemos ser, para que eu possa acessar essa vida dos meus sonhos, essa carreira dos meus sonhos, essa troca com os meus chefes, com os meus colaboradores, com os meus pares dos meus sonhos, né? E tudo que impede isso, vamos destruir e descriar, por favor? Sim! Sim! E tudo que não permita que a gente acesse com leveza, com prazer, que a gente acesse com beleza, com grandiosidade, com glória, toda a nossa potência de criação, toda a nossa potência, né, de cocriação. A gente pode destruir, descriar, rescindir, revogar imediatamente, por favor? Sim. Que mais é possível? Como pode melhorar? É possível. Você falou de sexo, essa energia sexual criadora, né? É algo que, para mim, durante muitos anos foi um tabu. E interessante por conta da religião, né? E aqui a gente resgata essa fala também de religião, o quanto que a gente muitas vezes se impede de acessar outros corpos, outras realizações, outras conexões por conta de uma crença. O quanto que eu tenho, ou eu fui, por conta de um domínio familiar, de um domínio de uma região, de um domínio de uma igreja, ou de uma crença específica, um credo, eu me fechei para abrir daquelas pessoas que são de outras religiões, de outras práticas, enfim, que acreditam e vivem outras experiências diferentes da minha, que estão fechando o meu receber. Então, vamos abrir espaço, abaixar as barreiras, abaixando as barreiras, abaixando as barreiras, porque esse campo da religião, enfim, religião, política, esporte, eu percebo que é um espaço onde as pessoas se colocam numa situação de muita guerra. Guerra verbal, guerra energética, né? Muitas vezes também partem para guerra física. Sim. Então, o que se requer para que eu me permita viver e acessar o que vem do outro sem julgamento,
Que energia, espaço, consciência eu posso ser para me permitir trocar com o outro da minha vida, da minha jornada, da minha experiência e receber dele também, vivendo esse fluxo universal, sabe? De dar e receber em verdade. Então, tudo que isso é e representa, tudo que isso traz à tona, corpo, vamos agora destruir e descriar, se para liberar, por favor, sim. Sim. Porque eu escolho receber mais. Sim. Acho que as crenças, aí tem outro entendimento, né? Que antes eu entendia que toda crença era negativa, toda crença limitava. E depois do Theta Healing que eu entendi que não, tem crenças que são potencializadoras. E aí recentemente eu fiz um curso de Practitioner de PNL, que aí abriu essa caixa de Pandora assim lindamente, porque na verdade eu falava muito sobre ressignificação de crenças, e não se ressignifica uma crença, você troca, né? Então você instaura outra. Nós somos seres que temos milhares de crenças, e a gente só precisa fazer substituições, porque a gente cresce dentro de um núcleo familiar, dentro de um bairro, né, de uma sociedade, a gente frequenta escolas, e aí tem os credos, né, cada família com o seu. Então, eu cresci dentro de igreja católica, fiz catequese, fiz crisma, e aquilo nunca fez sentido para mim. Só que minha mãe que entendia que aquilo faria sentido, né? Fui batizada já adolescente, enfim. E aí quando eu cheguei numa idade onde eu tinha que fazer decisões por mim, e aquilo não fazia sentido nenhum, eu comecei a buscar outras coisas. Mas eu só tive essa possibilidade mesmo de vivenciar a minha escolha no momento que eu tive o meu espaço, né? Então, saí de casa, e aí eu tive o meu primeiro altar, né? Então, ali eu me conectei com o que fazia sentido para mim, com o meu sagrado, com a minha fé. Eu sou iniciada em Ifá. Então, o Ifaremi é o meu nome, né, dentro dessa religião. E isso para minha família, para minha mãe, para os meus pais, foi um grande absurdo. Formou-se uma grande guerra para eu viver a minha escolha. E eu penso que se eu não tivesse tido a coragem de fazer escolhas e de entender o que é melhor para mim, para além do que os meus pais acreditam, que a sociedade acredita, eu fico imaginando onde eu estaria agora, né? Com qual consciência, né? Porque você fica limitado à escolha do outro. Você fica julgados, enfim, é um lugar que eu não consigo nem imaginar como seria. Então, hoje minha mãe tornou-se evangélica. Isso é muito bonito, e porque ela vem na minha casa, eu tenho dois altares, assim, eu amo imagens. Então, inclusive da linha católica, hoje eu tô muito mais para espiritualista do que para qualquer coisa, porque tem santos de todo tipo ali. Eu também. E eu tenho Shiva, gente, é hinduísmo, então também me conecto muito com essa linha de trabalho. E hoje mamãe entra em casa assim, e tudo bem, né? Vem, visita. Antes ela, meu Deus, hoje ela já entra, ela já comunga, ela pergunta, né? Tem alguém comentando aqui. A Nil disse: estou atualmente na casa dos meus pais e eles são evangélicos. De fato, sempre foi uma guerra, eu escolhi seguir meu caminho fora da igreja. Total. Então eu não consigo pensar também como seria se eu tivesse me rebelado dentro da casa dos meus pais. Seria muito difícil, porque eu lembro que até acender uma vela era uma questão. Hoje eu vivo a minha espiritualidade, a minha verdade dentro do meu ambiente, é seguro. Hoje eu já dou dicas para ela, por mais que ela seja evangélica. Teve uma vez que eu passei uma dica assim, faz um banho, não sei o que, ela fez. E porque eu desconstruí, mãe, é natureza, é da natureza. Eu tô falando para você pegar uma erva e ferver numa água. Cara, sua cabeça não consegue acessar que isso
é normal, é natural e não está preso a nenhum credo, e sim a essa existência, e é uma possibilidade. Tipo, você precisa receber isso da natureza. Então você se fecha para receber, porque dentro da sua concepção, isso faz parte de um rito, de um rito diferente do seu, e logo isso não é bom. E aí, enfim, desconstruímos juntas. E hoje, se eu falar, mãe, toma um banho de não sei o que, ela vai e ela toma o banho. E eu acho isso muito mais. Já consegui mudar uma vírgula, né? Dentro da minha própria família, isso já é um ganho para todos. Ó, a Nil falou que hoje em dia já está bem mais tranquilo, mas eles ainda não entendem. E assim, a Nil, não querer buscar mudar o outro. Sabe? E aí receber os seus pais como eles são, com a mente que eles têm, com o que é verdadeiro para eles. E quando a gente se permite receber os nossos pais, porque eu estava em guerra com a minha mãe, estava em guerra com meus pais, e dizendo para eles, querendo dizer, ensinar a eles o que é verdade para mim, sabe? Me colocando num lugar de superioridade, de tipo, vocês não entendem, vocês têm uma mente pequena, vocês estão... Cara, não. Aí a gente vai lá para as regras da constelação familiar, né? Passou? Uhum. E aí a gente fala, opa, quando eu fui constelar, eu tava desse tamanhão e a minha mãe desse tamanhinho, eu colocando num lugar de superioridade, assim. E aí, não, gata, volta pro seu lugar, você é menor, você veio depois. E aí eu falei, uau, né? Então, como seria trazer para minha mãe a beleza do que eu estou vivendo e aceitar ela com a beleza daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela está escolhendo. Então hoje não tem mais guerra, ela não fica lá com a Bíblia tentando me convencer do que é verdadeiro, e eu falo assim, eu não fico com a palavra de Exu para ela, então tá tudo certo, nem céu, nem terra, né? Então a gente se aceitando e se respeitando dentro desse processo. Kátia, você trouxe muito do que eu tenho experienciado, assim, desde que a Nil também, né? Que em quando eu tinha 21 anos, foi, se eu não me engano, 2010, que eu saí da igreja. Eu era líder de ministério de dança na igreja, gente, só para vocês terem uma noção, e estavam me conduzindo para ser pastora, desse nível. Sim. Então, eu dava aula na igreja, tanto de Bíblia quanto eu pesquisava muito e tal, só que o tanto que eu me abri para aprender mais e ler mais a Bíblia e aprender mais, não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, mas me levou para um caminho de expansão de consciência que eu percebi que aquilo não fazia mais sentido para mim. Então, eu entrei em colapso. Naquele momento eu fiquei depressiva, assim, entrei no lugar de tipo, cara, o que é Deus? O que é isso, sabe? Hoje eu percebo Deus de uma forma muito mais expansiva. Pra mim, tá? É um interessante ponto de vista meu. Não tô dizendo que qualquer outra pessoa tem que comprar. Eu respeito cada um e suas crenças. Mas é assim, eu me percebi ateia naquele momento. E, gente, o tanto de intriga que rolou em casa, na família inteira, ninguém entendia, na igreja, as pessoas me paravam na rua para falar, mas como assim você saiu da igreja? Como assim você largou o ministério? Como assim? Como assim? Como assim? E todo mundo querendo me decidir por mim. Eu mudei de estado, fui morar em São Paulo, voltei depois para o Rio e as pessoas continuavam me perguntando por que eu saí da igreja, que eu tinha que voltar porque Deus tinha um propósito para mim, Deus tinha um mistério para mim. E Deus realmente tinha um mistério para mim, por isso que eu tô aqui hoje falando dessas coisas. E como assim, pode melhorar? É real, gente. E eu vou falar para vocês uma coisa assim que eu fiquei com raiva. Teve uma vez que aí uma amiga falou assim, se você tá passando por tudo isso, retorno de Saturno, pensa, entrei em colapso de novo. Aí fui descobrir astrologia, que tanto diziam que era coisa do demônio na igreja. Astrologia, tarô, baralho cigano, um monte de coisa. Trabalho com um monte dessas coisas hoje. Adoro. E tudo foi demais. Baralho, enfim. E aí você falou de constelação, Tata Healy, vou entrar também nessa fala um pouquinho, mas aqui para fechar, que aí lendo ali uma astrologia kármica, saiu assim que eu tinha que enviar a mensagem de Jesus. E pensa uma pessoa ateia lendo uma coisa dessa. E eu não tava acreditando muito em nada. Eu só tava tipo assim, ok, eu vou começar a me abrir aqui pra acessar as coisas. Porque aí eu já não tava mais ateia, eu tava agnóstica. Gnóstica, né? Aí, gente,
lendo aquilo de que eu tinha que levar a mensagem de Jesus, eu só me peguei na situação do tipo, o que é isso? Ok, Deus, então se você tem algo para me mostrar, me mostra o caminho, porque o que eu já vivi até aqui, eu não escolho. Então me mostra algo diferente. E daí eu percebi Deus através da física quântica, da mecânica quântica. Gente, vocês não têm noção, as lágrimas caindo quando eu compreendi o que é a realidade, pelo menos do meu interessante ponto de vista, eu percebi Deus. Bóson de Higgs, a fonte criadora de tudo que é, que depois eu acessei através do Theta Healing. E aí que eu quero trazer é que hoje vai ter uma live às 18 horas com a Laura Prats, sobre o Setembro Amarelo. A Laura Prats, ela é instrutora de Theta Healing, eu tenho dado assistência em classes dela, e daí ela me convidou para coordenar um grupo de pessoas de Theta Healers que vão contribuir aí com valores acessíveis no Setembro Amarelo, para pessoas que, nesse momento, nesse agora, não se abriram ainda para acessar ou receber de um nível maior e não tem, de repente, aí um valor maior para contribuir com os facilitadores, com os Theta Healers, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje às 18. Quem escolher receber, acessar essa informação e outras informações, vem às 18. E sobre constelação familiar. Ainda bem que você falou sobre isso, porque isso também faz parte. Eu vou entrar nessa história da constelação já, mas que a Marcela me convidou, ela facilita workshops de constelação. Nós começamos esse mês aqui em casa, que eu abro meu espaço aqui para receber, vou receber a Kátia, com barras de Axis. Em breve, acho que mais para o final do ano, para janeiro, né, Kátia? A gente está organizando ainda. Mas essa deusa vai chegar aqui no Rio. E a Marcela, ela está colaborando comigo com esses workshops de constelação. Quem escolhe constelar, quem escolhe participar, é uma energia muito incrível, realmente é muito profundo. Quem participa experiencia muita coisa profunda, quem constela também experiencia muita coisa profunda. Eu recebi de presente uma constelação, experienciei, eu nunca tinha feito antes e realmente é algo que transforma, sabe? Eu estava compreendendo a minha relação com a minha família, com meu pai, com algumas situações da minha vida de um lugar, e depois que eu constelei, abri um campo muito grande, sabe? Então, assim, é só para abrir esse espaço de quem tem interessantes pontos de vista sobre Theta Healing, sobre constelação, sobre qualquer coisa, para você sim abaixar suas barreiras e dizer, ok, interessante ponto de vista, que eu tenho esse interessante ponto de vista sobre essa ferramenta, interessante ponto de vista que eu comprei essa crença de que isso não funciona, de que alguém disse que é isso, que é aquilo, mas o que se essa ferramenta está se apresentando para mim aqui, Axis, né, barras de Axis, Theta Healing, constelação, qualquer outra coisa que se apresentar para você, que se requer para que você perceba que isso está no seu caminho para você acessar algo ali e receber mais e transformar a sua realidade. Então, assim, sobre a constelação real, a minha relação com meu pai fez assim, ó, saltou num nível, eu já estava escolhendo melhorar, porque a minha relação com ele desde criança foi muito difícil. Principalmente por conta dessa coisa da religião, imposição. E eu nunca fui uma pessoa que, com facilidade, vivia aquela enrijecer. Óbvio, né? Desde a barriga da minha mãe eu era da igreja, então eu vivia aquela doutrina de uma forma rígida em mim. Eu tenho muita terra no meu mapa, gente. Então todas as regrinhas acabavam, né? Que eu tô aqui abrindo espaço, me enrijecendo. Então eu precisei escolher viver mais. Só que tudo aquilo que era... Você traz aqui uma verdade pra mim, não pode mentir. Se você mente na minha frente, eu vou atrás de você e vou falar, olha aqui, ó. Eu sou essa pessoa, tá? Olha aqui, você falou que eu não posso fazer isso, mas você tá fazendo. O que é isso, sabe? Eu confronto. Não é que eu vou fazer isso com todo mundo, com qualquer pessoa, mas com quem é referência pra mim, meu pai. Meu pai é referência pra mim. Então, eu precisei... isso que você falou, eu cresci. Diante de perceber que ele falava algo e vivia outra coisa, para mim, do meu interessante ponto de vista, eu cresci e me achei dona da verdade realmente. Então, tudo que eu comecei a viver a partir daquelas minhas percepções, eu comecei a achar que eu tinha que ser e que mostrar e que ensinar algo a ele. Só que ele não estava disposto a receber e aprender comigo. E tá tudo bem, porque ele é meu pai. Hoje eu compreendo isso. Então, o que mais é possível eu perceber e receber dos meus pais, assim, para que eu possa realmente evoluir e expandir na minha existência.
E quais são os lugares da minha vida que eu não estou realmente me permitindo trocar com os meus pais, receber da sabedoria deles, por mais que não seja a minha verdade, mas ter a escuta, receber da energia, da ação do masculino do meu pai, do interno, do acolhimento, do amor que vem do feminino da minha mãe. Então, é isso, sabe? É se permitir acessar também dos corpos que nos geraram essa energia que expande mais o receber. Então, a partir do momento que eu falei assim, ok, agora eu escolho receber mais do meu pai, o campo do receber na minha vida, gente, expandiu muito. Eu não sei se eu tô travando, tá? Pra mim tá meio congelando, assim. Tá. Então, Kati, sinto que daqui a pouquinho a gente vai começar a ir pro finalzinho da nossa live. A gente já trouxe bastante contribuição aqui, mas eu tô aqui te passando a palavra, caso você sinta trazer mais alguma contribuição, mais alguma fala de algum outro lugar. Ah, eu senti de falar sobre amizade também. Você pode falar aí, mas se você quiser falar sobre isso, sabe? Essa coisa das amizades, do receber, enfim. Amizades conectada com essa questão dos corpos, né? Das crenças que a gente tem. Acho que resgatando tudo que falamos hoje, a gente trouxe muito sobre as possibilidades, as infinitas possibilidades de receber de tudo e de todos. E de não bloquear, de não excluir, de não limitar, de não definir, de não julgar. Quando a gente fala de receber, a gente precisa limpar todo esse campo, né? Toda a exclusão, tudo que a gente está excluindo. Então perceba, estou excluindo meu pai. Eu estou excluindo só o meu pai ou estou excluindo todo o masculino? Ou toda pessoa que se parecer com meu pai, eu imediatamente vou excluir? Porque a gente está nesse jogo de espelhos, né? E a gente tem mesmo essa facilidade, né, do humano de julgar, né, de limitar, de definir. Eu só quero se for um homem negro de 1,90 m com um conjunto muscular perfeito. Tem que ser muito bem. Então, cara, você já excluiu todo o restante. Olha que específico, né, que você foi no seu pedido. Eu só quero um carro, se for de 4 portas, vermelho, e, enfim, carruagem. A gente começa a definir, a gente começa a excluir. E a gente começa a julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o mal. E é o momento que a gente perde possibilidades e oportunidades. Então, sobre a amizade é a mesma coisa, é igual, né? A gente, principalmente por se tratar de relacionamento humano. Então, quanto que a gente exclui, quanto que a gente define que para andar do nosso lado, para ser nosso amigo, para trocar com a gente, primeiro, quanto que a gente o que é amizade para cada um de nós? O que a gente definiu como amizade? Eu tive uma infância muito conturbada no sentido de mudei muitas vezes de muitas casas. Então, até os meus 15 anos, até os meus 12 anos de idade, eu morei em vários lugares, estudei em várias escolas. Então, eu não tive eu não cresci num lugar, né? Diferente do meu companheiro, que eu falo que ele é bairrista. Ele cresceu e viveu durante a vida toda dele, até a vida adulta, num bairro. Então, ele conhece todas as pessoas, é uma amizade e tal. Eu não, eu cresci, eu fui parando em vários lugares. Então, chegou numa parte da minha vida que eu não conseguia mais criar laços profundos com ninguém. E eu cresci com essa dificuldade. Porque dentro do meu subconsciente, do meu inconsciente, essas pessoas sempre partiriam. Então, por que aprofundar se elas vão embora? Né? E então chegou na fase adulta, as pessoas, eu tinha 2, 3 amigas que eu dizia, que eu definia que eram as minhas amigas. Então, eu tinha um conceito de amizade muito limitado, que amizade é só se eu conseguir contar toda a minha vida e eu perceber que aquela pessoa não me julgou, então aquela pessoa é minha amiga. Aquela pessoa acolheu toda a porcaria que eu falei e fiz, então aquela pessoa é minha amiga. E aí, gata, eu comecei, graças a Deus, né, a gente vai ganhando idade, a gente vai ganhando experiência e a gente vai expandindo a nossa consciência e percebendo que absolutamente todas as pessoas
que passam pela nossa vida e fica ou não, ela pode ficar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10, ela é um potencial de amizade, ela é um potencial de contribuição gigantesco. Então tem pessoas que em uma semana ela traz consciências e transformações que às vezes uma amizade de 10 anos não pôde trazer. E aí você começa a perceber que hoje eu falo, puta, eu tenho muita amiga, e aí e são níveis diferentes. Eu tenho aquela amiga que eu vou sair para beber, eu tenho aquela amiga que eu vou sair para rezar, eu tenho aquela pros rezos, né? Eu tenho aquela amiga que vai me dar conselhos, eu tenho aquela amiga que vai me dar puxão de orelha, eu tenho aquela amiga que vai fazer perguntas, né? As amizades coach, né? Ela vai fazer perguntas e ela vai falar para que eu tenho a capacidade de definir o meu caminho. Eu tenho aquela que só vai me ouvir. Ela vai querer me ouvir, ela vai me acolher. Eu tenho aquela que vai falar pra caramba. Então, é sem definir. E aí, quando eu não defino, eu me abro para receber de todas as pessoas e de amigos também. Percebe que eu só falei de amiga, né? Era uma definição. Eu acreditava que comigo só funcionava amizade feminina. Né? Não poderia ter amigos homens. E aí é muito recente que eu desconstruí isso. Então hoje eu tenho um amigo que é um cara que me liga assim, e a gente conversa e troca altos papos. Eu nunca pensei que eu teria essa facilidade com o homem. Eu tinha pontos de vista. Imagina, ele não vai me entender. O que eu vou conversar com esse cara? Na verdade, ele só está interessado em... Vou usar um termo bem chulo, tá? Que é o que a gente pensa inconscientemente. Ele só está interessado em ter relação comigo. É isso, assim. Ele quer me comer. Então, eu tinha essa consciência muito limitada sobre o masculino, porque eu também tinha uma guerra interna com o masculino, que foi trabalhada dentro das crenças, tinha relação com meu pai, então muita constelação, muito teta healing, para eu hoje conseguir ter amizades com homens. Então, a amizade também é um lugar muito delicado, e quando a gente não abre esse campo de possibilidades, a gente passa a não receber dessas pessoas, né? Desses anjos, né? Se a gente começar a perceber a quantidade de anjos que estão do nosso lado, nos ancorando, nos impulsionando, nos direcionando, nos acolhendo, e aí quando a gente define que amigo é só o preto, é preto ou é branco, é alto, é baixo, é gordo, é magro, tem que ser inteligente, tem que ter 5 pós-graduação e, enfim, para poder ser meu amigo, eu excluo oportunidades assim, de receber do outro e de contribuir com o outro que não está escrito. Então, a amizade é este lugar assim que eu tenho amigas de... eu já te considero minha amiga, então desculpa. É minha amiga de um dia. E olha o quanto de contribuição e quanta mágica que a gente já está construindo em um dia de relacionamento, porque Sim. estamos abertas a receber e a Sim. contribuir uma com a outra. Sim. E é incrível como esse assunto de amizades, deixa eu ver aqui o horário, esse assunto de amizades, eu tenho uma trajetória parecida com a sua, sabe? De ir abandonando os amigos ao longo da minha estrada. Aquelas pessoas que eu me sentia incomodada de alguma forma, sentia que a pessoa não estava, ou não estava fazendo algo que eu gostasse, enfim... Sabe, desse mesmo jeitinho que você Sim. falou, e eu mudei muito de escolas, não mudei muito de casa, mas eu mudei muito de escolas. Então, com muita facilidade, como é bom receber de vocês, gratidão, e a gente está recebendo muito de você também. Então, assim, essa semana eu fiz esse trabalho comigo, comecei com meu psicólogo, eu tenho psicólogo, eu digo para todo mundo ter, viu? Psicólogo, psicóloga, enfim, terapeuta. Cara... Eu acessei um espaço, eu conversei com ele, e enquanto eu tô conversando com ele, eu já anoto muitas coisas para eu mesma fazer aqui processos verbais para mim, fazer download de Theta Healing, que eu uso as ferramentas que eu tenho de trabalho para mim também. E daí eu já fui transformando e limpando tudo aquilo que foi chegando nas minhas percepções, que eu fui falando para ele, que né, a gente fala pro psicólogo muito pra gente se escutar, né? Então, cara, eu percebi o quanto que eu rejeitei muitas amizades que poderiam ser contribuição para mim, porque eu comprei interessantes pontos de vista do que era ser amigo. Então, universo, que mais é possível receber dessas amizades que eu
que eu não considerei, né? Que eu joguei fora, que eu não me permiti. O que você requer para que as amizades que realmente eu deixei para trás, que serão contribuição para mim, agora retornem? E assim, eu comecei a conversar com o universo, com o meu corpo. O que você requer para que você atrai as pessoas que realmente estão prontas agora para ser contribuição? Apareceu Kátia aí. O que você requer, corpo, para que as amizades que vão somar e você vai ser contribuição e você receba muito desses corpos também, você se abra para acessar agora. E daí apareceu uma deusa aqui na live que a gente fez uma amizade na pandemia, entendeu? E ela veio falar, cara, amiga, eu vou ser uma das únicas pessoas que eu conversei na pandemia. E daí a minha vida virou um turbilhão e eu acabei tendo que parar de conversar com as pessoas por conta de trabalho, mas, cara, eu quero resgatar isso, sabe? E foi assim, ó, sei lá, acho que foi de um dia pro outro. Foi isso mesmo. Foi de um dia pro outro. E foi a mesma coisa com a Kátia. Então, o que mais é possível? Eu percebo essas conexões de alma quando eu me conecto com alguém. Então, o que você requer para que você perceba quais são as pessoas que realmente são contribuição para você nesse agora? Sabe? Olhando para alguém, ouvindo alguém, lendo alguém, o que você requer para que você perceba a conexão que você tem com essa pessoa que você pode ter, que você não tinha percebido antes. Então, é abrir espaço para realmente receber de todos os corpos, na amizade, no amor, na relação familiar, no trabalho, sem julgar cor, credo, posição política, posição de times, não importa. Não é que não importe, eu compreendo, enfim, é interessante do ponto de vista eu dizer que não importa também. Não é que não importe, você tem as suas questões, mas como seria você se abrir para receber e acessar dessas pessoas e também ser contribuição a partir da consciência que você tem com essas pessoas. Porque só de você ser e estar próximo dessa pessoa, você já vai estar emanando um campo de energia. Se ela estiver aberta para receber uma consciência maior, você vai ser essa consciência. Então, a partir do momento que a gente escolhe e enrijece as ideias, nós não permitimos nem ser uma luzinha ali para contribuir com aquela pessoa que talvez, do seu interessante ponto de vista, não seja para fazer parte do seu meio. Então, eu sinto que é isso, sabe? Como posso receber mais? Como posso ser mais contribuição? Como posso viver mais esse fluxo de dar e receber? Cati, gratidão, viu? Eu por comprar essa ideia hoje, por comprar essa ideia de ir para o Rio de Janeiro. E o que mais é possível, eu estou super empolgada já com essa possibilidade. Ela vem de um lugar muito especial e estou aqui cheia de tesão pela ideia, é isso. E por essa troca. Como pode melhorar? Como pode gente, melhorar. Gratidão a todos que estão aqui com a gente, ouvindo a gente, trocando com a gente. Foi um prazer, foi um tesão trocar essa energia de corpos e a se abrir para receber mais dos corpos. Nos amo, nos honro. Anki de Asemev, vida, prosperidade e saúde. Um beijo. Axé.